Então vamos lá? Bom, esse aqui é mais um daqueles vídeos da série, Vandinho. É importante pra caramba e, portanto, vocês não dão a mínima. É aquela coisa que... Tudo que eu falo aqui das coisas mais importantes, assim, normalmente são as coisas que não tem tanta visualização, né? As pessoas querem um videozinho mencionando uma ação, alguma coisa, quando é um tema muito importante, normalmente vocês não gostam tanto. A gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre como saber se a sua rentabilidade está boa, como saber se a sua carteira realmente está performando dentro daquilo que é esperado dela. Muita gente tem uma grande ansiedade com isso, porque você começa no mercado e aí você fala, pô, eu tive 10% de rentabilidade, né? Quando a pessoa chega para contar para mim que ela tá com 15, 20, 30% de rentabilidade, às vezes, a primeira coisa que eu tento explicar é falar, olha, vai cair, né? Não fica assim não, porque você tá com 30% de rentabilidade em 3 meses, não é assim. Os 3 primeiros meses, quando eu comecei a investir, minha carteira tava menos 10. E aí? É melhor começar assim. E eu já dei uma assustadinha, né? Falei assim, caraca... Acontece. Os dois casos acontecem. Ou você tem uma valorização muito grande, ou você ter uma desvalorização muito grande. E nos dois cenários o investidor fica meio sem saber o que está certo ali, o que ele deve esperar de uma carteira de investimentos. Então assim, a primeira coisa que eu te digo é, se sua rentabilidade logo nos primeiros meses ela está muito grande, se prepara porque naturalmente ela vai cair. A tendência é essa mesmo. O mercado, você entrou numa curva do mercado que ele ia subir e naturalmente isso vai cair. A gente precisa de algumas coisas aqui, estabelecer alguns conceitos para que você aprenda a saber se sua rentabilidade está boa ou não. Antes de mais nada, quem é sardinha raiz, vai deixar o like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um sardinha raiz ainda, não precisa deixar o seu like, considera deixar o like e se inscrever, só depois que alguma informação aqui te agregar. Às vezes você nunca me viu e fala, porra, cara chato, não vou inscrever e tal. Segura a onda. Eu sou chato no começo, mas depois você vai pegando intimidade. Então o negócio é tranquilo. E o que acontece? O que a gente precisa conhecer é o conceito de benchmark, né? É uma palavra em inglês aí, benchmark, que quer dizer nada mais, nada menos do que aquele alvo, né? O que você está perseguindo ali. Quando a gente fala de ações brasileiras, por exemplo, o principal benchmark, já aprendeu a usar a palavra, hein? Que isso, hein? O principal benchmark, então, das ações brasileiras, você vai falar isso agora na sua roda de amigos, chiquérrimo, né? É o Ibovespa, que é o famoso índice Ibovespa. Então aqui a gente pode olhar para a cara dele. Vamos olhar para a cara dele? Acho que a gente precisa olhar para o índice Bovespa aqui, Vandinho. Você já olhou para a cara do índice Bovespa, Vandinho? Você deu aquela olhada? Hoje não. Não, aquele dia assim, você olha e fala, hoje eu enfrentei o Bovespa, dei uma olhada para ele. Tem que dar uma olhada no olho do Bovespa. Então vou abrir aqui para vocês. Se você botar índice Bovespa no Google aí, a primeiríssima coisa que vai aparecer para você é o número de pontos que o índice Bovespa tá ali e a valorização dele, ou a desvalorização no período de tempo que você quiser, né? Nos últimos 5 dias, por exemplo, quem começou a investir aí nos últimos 5 dias deve estar com a queda, quem começou a investir há um mês e tal. Aqui você tem mais ou menos uma média de mercado, né? Então aqui você tem mais ou menos o que está acontecendo. No último 1 ano, você vai ter mais ou menos o que está acontecendo. Nos últimos 5 anos, aí sim você já vai ter alguma valorização. Então, como você reparou aqui, no curto prazo o índice Bovespa ele mete o louco e às vezes aí no longo prazo ele acaba funcionando, 45% de rentabilidade. Então, quando você olha aqui para a composição do índice Bovespa, o que é o índice Bovespa? Ele é uma carteira teórica com todas essas ações aqui, ó. Ele busca, hoje ele tem mais de 93 empresas, né? Você pode vir aqui, ele coloca, ó, para você, ó. 50 anos, quais são as regras do índice Bovespa? Ele reúne aí as empresas mais importantes de mercado de capitais brasileiros, foi criado em 1968, tem conta a historinha, reavaliado a cada 4 meses, então essa é uma regra, a cada 4 meses ele é reavaliado. O índice é resultado de uma carteira teórica de ativos, ou seja, criou uma carteira que eles colocam lá. O que eles colocam dentro dela? É composto por ações e pelas units também das companhias listadas na B3, que atendem, que a B3 é a empresa, a Bolsa de Valores brasileira, que atendem critérios descritos na sua metodologia, correspondendo a cerca de 80% do número de negócios e do volume financeiro no nosso mercado de capitais. O que significa isso? Quanto mais negociada uma empresa é, maior a chance dela integrar o Ibovespa. Eles tentam ali contemplar 80% dos números de negócio. Então, com essas empresas que eles colocam aqui, contemplam 80% do volume de negócio. É praticamente todos os negócios executados. Se você pensar assim, então, as empresas que compõem o Ibovespa, elas são as empresas mais tradeadas. E isso aqui, às vezes, pode ser uma grande crítica à forma como o Ibovespa funciona. Porque as empresas que têm muito trade dentro, significa que a pessoa está comprando e mantendo aquilo na carteira? Não, significa que elas são as mais negociadas na nossa bolsa. Muita gente está comprando e segurando aquelas ações, muita gente está comprando aquelas ações para tradear e vendendo no mesmo dia e gerando ali esse volume de negócio que faz ela integrar a carteira. Então ele não diz muito sobre a rentabilidade do investidor do buy and hold necessariamente. Porque se o cara comprou e segurou as ações ali, ele mantém essas ações em carteira, né? Então essas ações que estão representando o volume de negócio, tem parte ali que é de investidor e tem parte que é de trade. Vai ter essa mistura, entende? Porque é do volume negociado.
Isso aqui é muito importante. Mas, como tem as maiores empresas, normalmente são as mais negociadas também, são normalmente as que a gente mais tem. Então, provavelmente no dia que o Ibovespa estiver caindo, sua carteira vai estar caindo. Você nunca vai andar muito descorrelacionado do índice Ibovespa, porque tem quase todas as ações da bolsa aí, né? Então, é isso que acaba acontecendo. Mas essa crítica existe no mercado, eu quis colocar para vocês aí. Quais são os critérios de seleção? Está entre os ativos que representem 85% em ordem decrescente de índice de negociabilidade e o buffer de 90%, 95% de presença em pregão, 0,1 do volume financeiro no mercado à vista, lote padrão e não ser penny stock, ou seja, não pode estar abaixo de R$1. Então aqui a gente já consegue algumas definições, né? E aí quando você vê a composição da carteira, de fato ele contempla muitas empresas, ele representa aqui a maior parte dos negócios. Então a gente observa aqui, tem 3R Petroleum, tem Alpargatas, tem Ambev, tem Americanas, tem Arezzo, Açaí, Azul, B3, Banco Pan, BB Seguridade, BR Malls, Bradesco. E aqui a gente vai vendo tudo que tem, né? Braskem, Semig, Cirela, Energias Brasil, Eneva. Cara, tem quase tudo das mais comentadas. Fleury, Gerdau, Gol. Vê aí, depois você dá uma olhada na carteira, eu vou deixar o link aqui para vocês, fala assim, cara, eu tenho uma ação que tá fora do Ibovespa, aí vê se você tem alguma que tá fora. Eu tenho algumas que tá fora. Eu sei ações que eu tenho que não estão aqui dentro do Ibovespa, que não atendem a essa regra, né? Por isso, por exemplo, às vezes minha carteira pode ficar um pouquinho diferente do Ibovespa, eu tenho várias ações aqui que não estão aqui dentro. Mas, dito isso tudo que eu disse aqui, tarará e tarará, toda essa historinha, muito romântica e muito bonita, a gente precisa se lembrar que sim, o Ibovespa acaba representando aí as ações brasileiras. É o melhor indicador que a gente não tem outro aqui. Então, quem que é o seu benchmark quando você vai comparar se a sua rentabilidade está boa ou não, se você estiver falando de ações brasileiras? Seu benchmark é o Ibovespa. Eu posso definir uma carteira, Vandinho, vê lá, que tem fundos imobiliários e ações pelo Ibovespa? Não, porque aí é o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários. Então, o IFIX, ele já tem uma composição completamente diferente. Você pode ver aqui como é que ele funciona, né? O IFIX é composto pelas cotas de fundos de investimentos imobiliários listados no mercado de bolsa e balcão organizado pela B3. Já vai, pega a bagaça toda, então você já vê aqui, tá ali os fundos imobiliários e você vai olhar como é que tá o IFIX. Pode escrever IFIX ações, que o Google só coloca esse quadrinho aqui se você escrever ações na frente. IFIX ações você consegue puxar aqui pela rentabilidade. Se você tem uma carteira de fundos imobiliários, então você pode utilizar o IFIX para você medir. Então a carteira de ações você mede pelo Ibovespa, a carteira de fundos imobiliários você mede pelo IFIX. E se eu tenho investimentos de renda fixa, o que eu faço, Vandinho? Tem ali um CDB, um tesouro, a gente mede pelo CDI, que é a rentabilidade padrão, não é? Se eu investir só no Tesouro Selic, eu já não vou ganhar pelo menos a Selic? Sim. Que é 13,75% atualmente. Então, se eu investir lá só no Selic, eu já estou ganhando o CDI. Se eu vou investir em um título mais arriscado, se eu vou investir no CDB, que eu estou emprestando dinheiro para banco, ou num CRA, ou numa debenture, o que eu tenho que esperar? Eu tenho que esperar ter uma rentabilidade melhor do que o CDI, porque senão não está compensando o que eu estou fazendo. Então, para renda fixa, você vai utilizar o CDI, né? O CDI hoje está aí, né, em 13,65%, só que o CDI ele vai mudando a cada mês, então você tem que comparar com aquele mês específico lá. É por isso que tem um monte de aplicativo de rentabilidade que te dá esse indicador. CDI e Ibovespa ali. Você tem IFIX, os aplicativos não usam, deveriam implementar, tô dando a sugestão aí para todos, tá? Seja Gorilla, seja Kinvo, seja Trademap, todos vocês, por favor, coloquem lá, porque vocês confundem o investidor de ficar comparando maçãs com bananas, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se ele investe só em renda fixa, ele tem que usar o CDI, e vocês têm que colocar essa instrução na tela aí pro caboclo, porque eu vejo o cara aqui falar, eu tô abaixo do Ibov. Você vai olhar a carteira do cara, não tem ações. Fala, pô, o que tem a ver o Ibov? Por que você tá achando que o Ibovespa é o problema aqui? Então não faz muito sentido. E o detalhe agora é, você só pode considerar a sua rentabilidade, e agora eu vou te dar toma essa realidade na cara, tem um meme do negócio, toma essa realidade na cara. Você só pode considerar a rentabilidade depois que você tá investindo por pelo menos um ano. Raul, como assim, meu Deus do céu? Você é um investidor maluco. Por que eu não posso colocar rentabilidade? Primeiro que rentabilidade já é a métrica do burro, tá? Vou falar a verdade pra você que isso aqui não muda nada, é só ego, não significa nada. Você só pode considerar depois de um ano. Porque o que pode acontecer? Imagina você, um indivíduo, você investiu ali 100 pratas. Colocou as suas 100 pratas no sistema financeiro nacional. E aí você entrou pra brincadeira. Agora é um investidor. Já coloca na bio, em vez do sócio Ambev, né? E bota lá sócio Ambev e Itaú. Foda-se, comprei uma ação de cada um, sou sócio, caralho. Legalmente, não é mentira, hein? Já chega do princeso ou na princesa lá e já manda, eu sou sócio do Itaú, né? Aí chega na balada, pergunta que é rei ou rainha na balada. O povo já anima. Então é o seguinte, isso aí, usem com sabedoria, né? Isso aí o pessoal hoje em dia já tá funcionando. Pra você que tira foto fake na câmera ali, isso aí não é nada. Tem gente que sabe enganar, né? O cara vai ali, traca 30 filtros na cara, ninguém tem espinha na internet. Eu tô aqui com uma espinha no meio do nariz, que eu deixo
deixa aqui, vocês são canalha. Aí o negócio é o seguinte, tem ali, você colocou 100zão, no mês seguinte, pô, essa ação, você comprou lá uma ação de 10 Fleury, né? Aí no outro dia a Fleury tá pra R$15 no mês seguinte. 50% de rentabilidade, pô. Você vai ver ali, você tinha pouquinha coisa, tá com 50% de rentabilidade. Aí você fala, eu sou o semideus do planeta, já saiu comprando tudo, eu sou um gênio. E, obviamente, isso não vai continuar assim, porque essas oscilações de curto prazo, pode acontecer de um dia você ter uma grande valorização ou desvalorização também. Você não é um estúpido também, porque tá com a rentabilidade negativa. Então, depois de um ano ali que você tá fazendo os investimentos, você pode começar a dar uma olhada, porque você vai começar a entender. E aí, você vai olhar as ações comparando com o Ibovespa, as ações têm que estar ali juntinho com o Ibovespa, não é que você tem que estar acima para estar ganhando. Você tem que estar próximo. Se você estiver muito distante do Ibovespa, pode ser que está fazendo uma estratégia muito mais arriscada que a da maioria das pessoas. Se você estiver muito longe em rentabilidade também, sua estratégia também está arriscada. O investidor não deve esperar muito mais do que bater o benchmark, tá? Ele não deve esperar nem bater o benchmark, ele deve se esperar igualar o benchmark. Raul, se é assim, por que a gente não investe em BOVA11? Porque a gente é arrogante, mas o certo seria você esperar ali igualar o benchmark, que no longo prazo já está ótimo. Pô, você vai igualar o Ibovespa nos anos aí, você vai vendo, vai crescendo loucamente. Como você não faz venda, você vai performar melhor que o Ibovespa só de ficar quieto, porque o Ibovespa considera os traders ali. A gente não é trader, naturalmente você vai ganhar dinheiro se você escolher bons negócios. Então pode comparar e com o IFIX também. E o problema é, não fique ansioso se você estiver abaixo disso, porque nos últimos anos, por exemplo, como você viu aí, todo mundo perdeu. Então nesse caso você vai comparar e não vai estar positivo. Mas aí o Ibovespa também não está positivo. Significa que não é um erro seu, é um momento ali. Se você estiver muito abaixo, é isso que eu tô falando, tem que tomar cuidado se você está muito distante, tanto para cima quanto para baixo. Se você está muito para cima, você pode se lascar também. Se você está muito para baixo, você também pode se lascar. Então fica próximo ali, você tem o objetivo de linearizar, né, com o benchmark ali para você saber se você está numa rentabilidade legal. E ao longo do tempo, depois desse um ano aí não, aí você vai tomar cada vez mais distância, vai ficar muito longe mesmo, né? Uma estratégia composta, por exemplo, que não é só de ações, ela vai começar a te deixar mais distante do Ibovespa ao longo do tempo mesmo. Por quê? Porque você tem renda fixa que está sempre rendendo. O Ibov tem umas quedas, para recuperar da queda ele demora. Então você vai chegar num ponto que você realmente vai começar a se distanciar porque você comprou ações há muito tempo atrás. E aí, como você não vende, o Ibovespa no mesmo período vai ter uma rentabilidade X ali, você vai ter uma rentabilidade Y, né? Completamente oposta. Pode chegar nos extremos, por exemplo, nossa estratégia completa, sem a gente pegar e não analisar cada ativo, e por que isso é um perigo, eu vou mostrar para vocês agora, olha só. A rentabilidade da carteira pública aqui do canal, vocês veem lá direto, é 142,75% no dia de hoje, contra, no mesmo período, 22,45% do CDI, contra 15,76% do Ibovespa. Sou um gênio? Não, né? Aqui tem de tudo. Nisso aqui tem investimento internacional e tudo. E aí se eu comparo o geral, eu vou pegar ali, vai parecer que eu sou muito mais inteligente do que eu sou realmente, porque eu olho, tá, uma valorização tremenda. Quando a gente observa só minha carteira de ações, o número fica absurdo ainda, né? Vou mostrar aqui para vocês agora. Se eu pegar só a minha parte de ações, só a parte de ações mesmo aqui, sem pegar nada que não é ações, aí sim a gente vai ter uma grande rentabilidade. E aí é do buy and hold que acontece isso aqui, né? É muito esse distanciamento que a gente toma do Ibovespa, é porque durante as crises eu continuo comprando, e aí você vai formando um preço médio das empresas que vai ficando cada vez melhor. Então aqui, por exemplo, você vê a rentabilidade de 63,49% contra 12,3% do Ibovespa. O que aconteceu aqui? Por que a rentabilidade é tão diferente? Em momentos de crise mais acentuada, lá em 2020, por exemplo, a gente comprou pra caramba. Lá pra frente a gente foi comprando pra caramba, a gente compra todo mês. E essas ações que a gente comprou lá atrás, elas já estão muito mais esticadas hoje em dia. Então a nossa rentabilidade, naturalmente, ela vai ser maior aí do que de quem opera mercado financeiro, porque, porra, buy and hold é foda, né? Você compra e senta em cima, fica quieto, o negócio vai subir. No longo prazo ele realmente corrige tudo. E aí vai ficar, o Ibovespa vai ficar cada vez mais longe de você, né? Ao longo desses anos, porque você foi comprando nas crises e aproveitando as boas oportunidades. Como que o cálculo de rentabilidade é feito? Porque isso aqui é uma coisa que muita gente não entende na hora de calcular a própria rentabilidade para entender como é que esses números são gerados. Então, pensa na situação onde você tem R$100 investidos aí. Se no outro mês você tem R$200, de quanto foi sua rentabilidade? Vai lá, Vandinha, essa é fácil. Você tem R$100 investido. No outro mês você tem 200, você ganhou 100. 100%. Pronto, né? Então, e se você agora investir R$1.000 na mesma aplicação agora? Tem R$200. Investiu 1.000 agora. Investiu mais? Nesse mês. Você tinha R$200 e ganhou 100% de rentabilidade. Eu investi 1.000. Quanto que é a minha rentabilidade agora? Sabia dessa com laranjas, né? Porque o raciocínio que você vai fazer aí, se você pegar o raciocínio que parece o óbvio, seria pegar os R$100 que eu ganhei e dividir pelo 1.100. Que aí eu ia chegar em 9%, por exemplo. Né? Que é o valor total ali que tem. Só que isso aqui não é realista.
porque sua rentabilidade não foi de 9%. Esse dinheiro, o 1.000 existia no primeiro mês? Tem que ser só em cima do que existia. Como é que eu poderia ter uma rentabilidade em cima do valor que não estava lá para render em cima? Eu acrescentei os R$1.000. A partir de agora eu posso medir a rentabilidade dele, mas eu não posso considerar que a minha rentabilidade foi de 9%, porque ela não foi. Eu ganhei 100% em cima do valor que eu tinha investido anteriormente. Eu fiz foi acrescentar dinheiro novo, e por isso alterou o resultado. Então a gente não pode simplesmente considerar o resultado, né? Você não pode considerar o resultado financeiro, você precisa considerar a rentabilidade baseada no dinheiro que existia naquele período específico de tempo. Porque senão eu ponho 1 milhão, por exemplo, então minha rentabilidade foi de 1 milhão, pronto, não é de 1.000%, não é isso. Considerado em cima de novos aportes, né? Não, a partir do mês que o aporte entrou, no mês seguinte ele entra. Mas aí o aporte de novo do mês ele entra, porque senão o investidor nunca conseguiria saber se ele está indo bem ou mal. Quanto mais dinheiro ele colocasse, menor ia ficar a rentabilidade dele. Não ia fazer sentido. Você vê só o montante, né? Se ele vê o montante menor, ia ficar a rentabilidade, porque não entra o dinheiro que ele colocou, esse dinheiro não rendeu, esse dinheiro não veio de lá. Então a rentabilidade continua sendo 100% e a partir do novo aporte agora, né, ele vai ser. Então, só para elucidar que isso aqui é uma coisa que vocês fazem muito errado, eu já vi isso aqui várias vezes. O cara fala, não, eu tenho 150 agora, então minha rentabilidade foi de 50%. Não, amigo, pode ter sido muito mais ou menos, né, depender. Paulinho investiu aí 100zão, rendeu 10%. No mês seguinte, Paulinho tem 110%. 110%? Vocês estão demorando aqui, eu quero... Paulinho aporta mais R$100 agora. Paulinho, então, tem R$210 na plataforma. E ele só ganhou R$10 de valorização, que era os 10%. Então, Paulinho passou a ter agora uma rentabilidade menor porque ele fez o aporte? Não. Teve agora, vamos dividir por 2 a rentabilidade do Paulinho, é 5 na rentabilidade? Mesma rentabilidade. Não, né? Porque a gente teria que pegar aqui, se a gente fizer dessa conta desse jeito aí, como é que teria que ser? Ó, teria que ser 10, né? Dividido por 210, então ele teria 4,76% de rentabilidade, né? Se fosse para fazer desse jeito. Só que não, a rentabilidade do Paulinho não mudou, ele ganhou 10%. E aí, a partir dos R$100 que entrou, o montante final que não estava lá no mês passado, né? Ele não poderia ter rendido, agora ele vai render. A rentabilidade de Paulinho foi de 10% em cima de R$100. No próximo mês, ele tem a rentabilidade agora de 5% em cima do total. Ele vai ter agora R$220,05. Mas só para você entender como é que é feito, né? Todos os sistemas que eu falei, Gorilla, Kinvo, Trademap, Investidor 10, lá tem o sistema de carteira também, todo lugar tem esse cálculo aqui pronto para você, mas é importante você entender essa conta, porque senão você come bola. Então isso aqui é o mais importante. O que o investidor deve buscar então? Ele deve buscar ter uma rentabilidade igual ao benchmark que ele está tentando bater ali. Se tiver dentro disso, depois de anos, né? Não no primeiro ano, se você tiver dentro disso, depois de um ano ali, pelo menos de investimento, cara, você pode dizer que você está com uma rentabilidade boa, tá dentro da média, tá normal, entendeu? Se você tiver muito abaixo disso ou muito acima disso, tem alguma coisa um pouco errada. No primeiro ano aí, ou nos primeiros meses, se estiver descolando muito do benchmark, tem alguma coisa errada talvez com a sua estratégia, pode ser uma estratégia muito mais arriscada, porque ganhando muito significa que pode cair muito também na queda. Se você compra só small cap, por exemplo, pode ter uma que valoriza demais, nessa primeira você acertou, se você continuar seguindo a estratégia, pode ser que dê errado. O Benjamin Graham, né, ele dizia que o investidor nunca deve tentar bater o benchmark, que não deve ser um objetivo dele, que a única chance, inclusive, de você bater o benchmark é não tentando bater o benchmark. Então, esse é o ponto. E eu vou dizer para você que se você quiser criar uma estratégia composta com todos esses elementos e muito mais ainda, você pode se matricular na UVP. O que é a UVP? É uma escola de formação de investidores, né? Eu fundei a UVP e o objetivo é transformar você em um investidor de verdade, parar de acreditar em duende e fazer você ganhar dinheiro de verdade com uma carteira 100% objetiva, com o foco que você quiser. Eu quero viver dividendos, já estou acima de 50? Não. Eu quero ir para um lugar ali que eu quero ter mais tempo ainda, né, de aporte. Eu estou com 20 anos, eu quero multiplicar o capital e tal. A gente tem a estratégia para todo mundo dentro da racionalidade. A gente pode trabalhar e entender o seu perfil. Você vai assistir as aulas comigo mesmo, tem aula ao vivo, tem aula gravada, tem tudo. Como é que você sabe se isso é verdade? Vai lá no Reclame Aqui. Nenhuma reclamação de nada, né? A gente não tem nenhuma reclamação aqui. Nunca tivemos uma reclamação acerca do nosso produto, porque a gente é bom pra caramba e você vai gostar muito do que você vai assistir aí. Então, beijo pra vocês. Vídeo importante, não vai ser tão legal, né? Não é aquele videozinho que vai bombar. Vai bombar, mas assim, eu tenho aqui um trabalho de educação que vai além do que vocês querem. Eu vou te ensinar nem que você não queira. Você fechou o vídeo, mas eu tô te ensinando. Não tem essa. Uma hora você aprende. Beijo.